Pessoal, vamos falar do método das diferenças finitas e usar aqui o interpolador de Newton, terceira ordem, que é esse aqui. É o interpolador de Newton-Gregory. Você tem que calcular, para fazer a interpolação de Newton-Gregory, as diferenças finitas de primeira ordem. No caso de terceira ordem, esse polinômio. Então, você vai calcular as diferenças finitas de segunda ordem e de terceira ordem, estão aqui indicadas. Os outros valores, são os valores que estão na tabela de dados que você quer interpolar. Você vai ter os valores de x e os valores em y. Sendo que os valores em x tem que ser com o mesmo espaçamento h. O Newton-Gregory só é utilizado quando os espaçamentos são iguais. Olha o H aqui, ó. Esse H da fórmula. E o primeiro termo é utilizado aqui em destaque, ó. X0. X índice 0 é usado bastante na fórmula. Então, temos esse exemplo. E de cara a gente vê que o x0 é igual a 0. Y0 é igual a 1. X1 é 1, Y1 é 3, e X2 é 2, Y2 é 4, X3 é 3, Y3 é 5. A tabela de diferenças finitas vamos fazer e depois o polinômio. Então, a tabela, nós sabemos os valores, né? Estão aqui descritos, né? Colocar aqui os valores para a gente fazer a tabela de diferenças finitas. Então, os valores, como nós vimos aqui, ó, 1, 3, 4 e 5 para y. 1, 3, 4 e 5 para y. 1, 3, 4 e 5 para y. Os valores de y, de x são 0, 1, 2 e 3. Então, primeira diferença vai ser 3 menos 1, 2. Depois 4 menos 3, 1, né? Você faz o sucessor aqui, menos o anterior. 5 menos 4 é 1. Só transcrevendo aqui esses valores na tabela de baixo. A segunda ordem, a diferença vai ser 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1 é 0. E fechando, 0 menos 1, que é igual a 1. Então, aqui você vai ter menos 1 e 0 e 1. Porque eu sei que é terceira ordem? Chegamos no último valor. Então, esse polinômio eu sei que é de terceira ordem, porque a tabela finita chega no grau 3 das diferenças finitas. Só que nessa nossa aula já estou com a ideia de utilizar um polinômio de Newton de terceira ordem, mas existe de quarta ordem e aí sucessivamente. Essa tabela aqui é só completar os valores para ela ficar assim, mais organizada. Vamos usar para y, para a primeira ordem, 2, para a segunda, menos 1, e para a terceira, 1. Então, a gente vai transferir esses dados aqui para o cálculo, ó. Então, vamos colocar aqui a primeira ordem. Ainda não. Primeiro, eu colocar aqui y0. Ó, na tabela, y0 é 1. A segunda ordem foi 2. Aqui é x menos x0, ó, é 0, que facilita bastante. O h é 1. Né? Nosso caminhar aqui é de 1 em 1. Uma unidade em unidade. Mas a segunda ordem aqui foi menos 1. 2 fatorial é 2. Então, x menos x0 sobre 1, vezes x menos x0 sobre 1, menos 1. A terceira ordem, nós calculamos, deu 1. 3 fatorial é 6. Então, vai ser x menos x0 sobre 1, menos
fechando parênteses, melhor dizendo, agora x menos, esse aqui agora, x menos x0 sobre 1 menos 1, e x menos x0, que é 0 sobre 1, menos 2. Então, aqui nós estamos escrevendo o polinômio do interpolador. Então, aqui vai ficar 1 mais 2x, menos meio, x vezes x menos 1, mais 1/6 vezes x vezes... Coloquei um parênteses aqui a mais, né? X menos 1 vezes x menos 2. Né? Já que aqui vai ser a divisão. Então, 1 mais 2x. Escrevendo aqui, fica menos x ao quadrado sobre 2, mais, né, menos vezes menos, né? E o x vezes menos 1 deu mais x sobre 2. Mais 1/6 aqui dentro desse colchete. Eu já fiz, deu x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Então, observe que você vai desenvolver isso tudo, né, um trabalho aritmético, ou algébrico, né? E nós vamos finalizar com o seguinte: x ao cubo sobre 6, menos 6x ao quadrado sobre 2, ou melhor, sobre 6, mais 17x sobre 6, mais 1. Então, aqui você sabe que é igual a 1. Eu posso escrever na forma decimal 1067x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 2,8x mais 1. Então, aqui só faltou simplificar, que aqui vai ser igual a menos 1. Então, para finalizar, né, as nossas referências estão aqui, e lá no nosso programa chamado Wolfram Alpha, você pode usar esse comando aqui, ó, interpolation polynomial calculator, e fazer o uso dele, que você encontra exatamente aquele resultado. Olha aqui, x ao cubo sobre 6 menos x ao quadrado mais 17 sobre 6x mais 1, e também o plot do gráfico. Tá bom, pessoal? Até a próxima!